Meus irmãos, é com gratidão, também com alegria, que eu lerei a palavra de Deus e convido os irmãos para que abram as Escrituras na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7 ao versículo 18. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 18. Vamos ficar todos em pé para a leitura do texto. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vida, a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Podeis assentar-vos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Vou pedir ao nosso irmão presbítero Paulo Lasso que faça a oração pedindo a bênção de Deus para a exposição do texto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, na Tua casa agora, como igreja. Te agradecemos, Pai, por podermos estar aqui, porque o Senhor trouxe a cada um de nós a Tua casa, Pai. E diante agora da Tua palavra, Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito, para que possamos entendê-la realmente, que a Tua mensagem chegue ao nosso coração, que o Senhor possa transformar o que precisa ser transformado nas nossas vidas, que o Senhor possa realmente mudar, Senhor, o que for necessário, Pai, para que a gente esteja cada vez mais dentro da Tua vontade, Senhor, que a gente possa realmente Te glorificar cada vez mais com as nossas vidas. Vem falar aos nossos corações, vem usar o reverendo Sebastião à frente, que o Senhor possa ungí-lo, Pai, para falar realmente da Tua parte, ó Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, é com muita satisfação, com muita alegria que eu retorno ao púlpito, e a minha primeira palavra é uma palavra de gratidão ao carinho, às orações por parte dos irmãos nesse período que eu estive em tratamento. A nossa igreja tem passado, assim creio que outras comunidades, por tempos de sofrimento, muitas famílias, muitas lutas, e nesse período Deus serve-se também dessas lutas e sofrimentos para que a igreja possa ser instruída, edificada, abençoada. E na verdade também o pastor não está imune. Eu creio que não somente a pregação, o ensino, mas a própria experiência dos pastores, dos líderes, serve também de encorajamento
para a vida da igreja. Eu escolhi esse texto e gostaria de falar sobre a perspectiva da nossa vida cristã, lembrando a nossa presente situação, o futuro que divisamos e também a maneira como caminhamos, e lembrando que os apóstolos, eles foram grandes sofredores. Nós encontramos nessa epístola o apóstolo São Paulo dizendo de algumas dificuldades do seu ministério. Ele encontra aqui um problema de disciplina que precisava ser feito, e diz que o penitente deve ser readmitido na igreja. Isso é um fato que estava pesando no coração do apóstolo, e ele pensava que realmente a disciplina não é para excluir, mas para recuperar. Também ele diz que, chegando em Troade para pregar o evangelho, ele não encontrou seu irmão Tito. Não encontrei meu irmão Tito, por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. E faltou tranquilidade no seu espírito naquela oportunidade. Mais à frente ele vai falar dos sofrimentos do seu ministério. Nós não vamos nos detalhar, porque conhecemos a vida do apóstolo São Paulo, e de longe não se pode comparar com a vida de qualquer um de nós, mas a maneira como ele encarou as dificuldades, isso serve realmente de grande encorajamento para todos. E ele estava falando do seu ministério, da excelência desse ministério, e ele falava com tal profundidade e inspirado por Deus, que as pessoas que olhavam para a sua aparência física, Paulo possivelmente tinha algumas dificuldades, ele se reporta em outras ocasiões a isso, talvez algum problema na sua face, mas ele diz que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja do poder de Deus, seja de Deus e não de nós. Então, ele estava chamando a atenção para esse ministério, mas não para a sua própria pessoa. Porque, na verdade, a experiência importante é a experiência de Cristo, porque é na experiência de Cristo que nós somos salvos. E ele coloca aqui alguns paradoxos. Ele diz: em tudo somos atribulados. Na verdade, Jesus disse que no mundo passareis por aflições, por tribulações, e o apóstolo experimentou isso e disse: porém não angustiados. Nós vemos que mesmo em meio a situações de confinamento, quando esteve preso, ele pôde cantar, ele pôde escrever, e principalmente na Epístola aos Filipenses ele fala sobre a alegria cristã, a alegria genuína. E nós sabemos que mesmo em meio aos momentos mais difíceis, cristãos encontraram realmente comunhão e a bênção da presença de Deus em suas vidas. Ele diz: somos perplexos, porém não desanimados. Há muitas coisas, muitas ocasiões que nós não sabemos exatamente como fazer, mas sabemos que algo pode ser feito, e que, embora tenhamos perplexidades na nossa existência, nós não nos desanimamos. Nós temos sempre bom ânimo, porque Jesus disse: tende bom ânimo. Ele disse várias oportunidades, e disse: eu venci o mundo, e vós também vencereis. Perseguidos, porém não desamparados. Eu creio que hoje nem sempre perseguidos, mas às vezes desprezados, mas jamais desamparados. Nós temos essa experiência, todos têm realmente da lealdade, da fidelidade de Deus, que não nos desampara. Diz: ainda que minha mãe e meu pai me desampararem, o Senhor me acolherá. Abatidos, porém não destruídos. Não é que não possamos, muitas vezes, os abatermos, mas isso não é uma coisa assim, é uma batalha, mas não é o término de uma guerra, vamos dizer assim. Então nós podemos passar por esses períodos, e é como se fosse um nevoeiro, mas nós temos certeza, depois do nevoeiro, que nós vamos emergir, vamos sair do outro lado, e nós nunca perdemos a crença, a nossa fé, em toda e qualquer situação, que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor.
E falando desses sofrimentos, ele, em contrapartida, fala do sofrimento de Cristo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Era uma experiência que ele sentia no seu próprio físico, no seu ser. Jesus Cristo teve toda a sorte de sofrimento, mas a vida de Cristo, ela se torna presente nas nossas vidas. E ele diz, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ele estava certo que, embora os seus sofrimentos pessoais do seu apostolado, o povo de Deus estava numa situação muito mais confortável, uma situação, estavam sendo abençoados. E ele diz, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Está se reportando a Davi. Davi falou porque creu. E esse espírito da fé, diz, também nós cremos, por isso também falamos. Meus irmãos, a fé é que nos leva a vencer, como levou também os heróis no passado. Encontramos no livro dos Hebreus o autor dizendo, e que mais direi, certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisão. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então Paulo, quando fala das perplexidades, dos paradoxos, ele diz, eu criei, por isso falei. E ele está falando aqui do espírito da fé, tendo o mesmo espírito da fé. Meus irmãos, a fé é algo da maior importância, e nós vamos ver realmente que a nossa crença inabalável, principalmente em coisas futuras, são coisas certas, mas ainda que não vemos. Ele diz aqui que Cristo também ressuscitará com Jesus, nos ressuscitará com Jesus, apresentará convosco. A ressurreição de Cristo, que é detalhada mais em 1 Coríntios capítulo 15, é, na verdade, a grande motivação da nossa fé, porque a maior vitória, que é a vitória de Cristo sobre a morte, então o apóstolo Paulo está falando que esse poder de Cristo que opera em nós, nós cremos, e também o fato de que Ele também vai nos ressuscitar. Essa esperança da ressurreição, meus irmãos, encoraja a todos a enfrentar o sofrimento, como encorajava também o apóstolo Paulo. Na verdade, isso trazia benefícios e sofrimentos para a igreja, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Nós temos percebido na vida da comunidade, nós vamos ter olhos para isso, não podemos ter uma memória curta, de que temos tido muitos momentos para ações de graças, constantemente. Deus tem sido bondoso para conosco.
Mas se Paulo entende que nesse mundo existem sofrimentos, como ele retrata, às vezes perplexo, e todas as situações que ele coloca aqui, atribulado, perplexo, perseguido, abatido, ele tem também uma visão que não somente a cruz, mas a vitória, daquelas coisas que nós aguardamos, as nossas perspectivas, o futuro que nós almejamos. Então, tudo que possa acontecer ao nosso corpo, em termos de decadência, pode também fortalecer a nossa alma, pode revigorar a nossa alma. Então, Paulo estava convencido disso e sabia que nada nesse mundo pode se comparar às glórias vindouras. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, depois de falar dessa luta, desses sofrimentos, então ele fala de um futuro que está reservado para aqueles que são de Deus, e que nada desse mundo, nenhum sofrimento, nenhuma angústia, nada pode se comparar, e porque essas coisas têm peso. E ele diz também que o tesouro está em vasos de barro. Na verdade, em tempos em que as pessoas estão chamando a atenção para si, Paulo reconhecia que esse grande mistério de Deus na sua vida estava num vaso de barro. Porque, na verdade, os grandes tesouros, eles não estão embalados de forma assim, às vezes tão atrativa. E também, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, esses tesouros divinos estão depositados em nós, que somos vasos de barro. Então ele fala, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia. Nós sentimos que somos um ser que tem duas partes, uma parte exterior e uma parte interior. Paulo diz, se a nossa casa terrestre se desfizer, isso é, o nosso corpo, onde habita nossa alma, nosso espírito, nós temos uma casa na parte de Deus. Na verdade, para o nosso corpo não há remédio, né? Nós sabemos que um dia haverá uma decadência. Ele nos cura de todas as enfermidades, é Ele que nos cura de todas as enfermidades, menos de uma. A última enfermidade, como Eliseu e como todos os outros, exceto os que foram trasladados, irão realmente passar. Mas nós temos essa esperança que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem exterior se renova. Na medida em que nós envelhecemos ou que ficamos doentes, nós deveríamos ser, e que vamos perdendo até a beleza física, tendo uma beleza espiritual. À medida que um vai decaindo, outro deve realmente ir crescendo, né? Então, os sofrimentos que levam ao enfraquecimento do corpo podem ser aqueles que fortalecem as nossas almas. Meus irmãos, esses dias eu aprendi mais do que aprendi em muitos livros de teologia, né? Então, do ponto de vista físico, nós podemos dizer que a nossa vida, ela é como que um deslizar numa encosta. Isso é uma coisa inexorável, né? O sábio Salomão, ele falou realmente sobre essas coisas, e há um texto assim, antes que se rompa o fio de prata. O fio de prata para muitos é aquele elo, né, entre o corpo e a alma. Antes que se rompa esse fio, e diz, e se despedace o copo de ouro, e se quebra o cântaro junto à fonte, e ele diz então que lembrar-se do Criador em tempo hábil, e não nesses momentos apenas, mas no momento em que for realmente necessário. Nenhum homem deve temer os anos, porque para nós os anos nos levam mais perto de Deus. Acontece que muitas coisas maravilhosas que poderão ocorrer, não ocorrem nessa existência. Eu estava lendo um texto que me chamou a atenção sobre Barzilai. Você que leu a escritura toda já deve ter ouvido sobre Barzilai.
Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei Jordão para acompanhar até o outro lado. Era um tempo em que Absalão se revoltou contra seu pai, com egoísmo, com violência, e Davi teve que se refugiar, se tornou realmente um fugitivo, e ele foi acolhido por algumas pessoas, dentre elas Barzilai. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando ele estava em Manaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Já havia passado já a ameaça de Absalão. Então o rei Davi disse a Barzilai: bom, agora que você me sustentou, você vai morar no palácio comigo. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias, os anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei em Jerusalém. Ele entendeu que seria uma coisa muito importante morar no palácio. Ele não desprezava essa honraria, mas ele pensou: mas não vale a pena, porque eu já tenho 80 anos, quantos anos mais eu viverei? Eu creio que há exceções, né? Há pessoas que têm vivido muito mais. Diz: 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Isso eu poderia ser um conselheiro para o rei, porque em tempos de dificuldades é muito importante nós termos conselheiros, pessoas que estejam ao nosso lado, e o rei precisava de conselheiros. E Barzilai disse: eu com 80 anos talvez não tenha assim um juízo para ser um ótimo conselheiro. Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Isso também, ele estava se reportando aquilo que Salomão diz, né? Quando te perecer o apetite, quando você não tiver mais apetite, ali está dizendo, quando te embranqueceres como amendoeira, quando cessarem os teus moedores, que são os dentes, e quando te perecer o apetite, eu já não posso apreciar mais os alimentos na idade que eu estou, não tenho gosto do que comer e beber. Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Que coisa boa é a música, né? E Deus tem dado a essa igreja um ministério de música excelente. Ele falou: mas eu já não posso mais ouvir. Lá diz assim: quando também a pessoa estiver perdendo a audição, e por ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor. Ele achou que ainda não ia produzir, né, nessa idade. Com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão, porque me retribuiu o rei com tal recompensa. Ele achou que essa recompensa era demais. Só que essa recompensa, ele já não poderia usufruir como gostaria de usufruir. E eu pensei nesse texto e ligando, quando diz que não se pode comparar aquilo que Deus tem para os seus. Barzilai não teve oportunidade de vivenciar essas coisas, de morar no palácio, de comer alimentos deliciosos, de ouvir os cantores, as cantoras, de ter um pensamento lúcido, vamos dizer assim. Mas ele disse: deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e minha mãe, mas eis aí o meu servo Quimã. E ele pensou realmente que a nossa tribulação nem é leve e nem é momentânea, parece que infindável. Mas quando nós olhamos do ponto de vista espiritual, nós vemos que ela não é nada diante das bênçãos que Deus tem para os seus, e que nós buscamos bênçãos eternas, né? Para nós, eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Ele colocou isso na balança do santuário. Muitas pessoas não sabem realmente pesar as coisas, e por isso preferem aquilo que os olhos veem, nós vamos ver aqui, e não aquilo que os olhos não veem, aquilo que os sentidos podem obter. Meus irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já vi pessoas citar um versículo dizendo assim: se Deus não poupou seu próprio filho, como não nos dará todas as coisas? E nessas coisas ele põe tudo que ele imagina, né? Ele não pensa que todas as coisas
são as coisas necessárias para a nossa santificação. Todas as coisas aí é a mesma coisa que está no versículo, que todas as coisas contribuem para a glória de Deus. Toda aflição pode ser luz e glória para nós, e pode ter esse peso de glória. Isso capacitou o apóstolo São Paulo a enfrentar todas as situações. E nós notamos a diferença quando ele diz aqui: não atentando nós nas coisas que se veem, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. As coisas temporais, elas têm uma data para cessar. Todas elas vão cessar. Nosso casamento um dia vai cessar, e as línguas vão cessar, diz o texto, né, as profecias. Só o amor realmente permanece. Então, nós somos chamados a aprendermos a lição de enfrentarmos a grande lição que Jesus aprendeu também: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E também sabermos que tudo o que acontece no nosso corpo deve fortalecer a nossa alma, deve fortalecer a nossa vida espiritual. Aliás, o processo de doença, de envelhecimento, fazem parte desse processo de santificação. A pessoa vai ficando mais dependente de Deus. E nós devemos aprender realmente com o Barzilai que ele não pôde, mas ele sabia realmente que era alguma coisa muito importante. Ele falou: nossa, como eu poderia ouvir os cantores, né, as cantoras, aquelas delícias, né, estar ao lado do rei. E ele acompanhou. Ele falou: eu não vou muito, mas eu vou até um ponto. E ali, quando chegou, Davi se apegou tanto a esse Barzilai que o beijou, né? E Barzilai pensou assim: eu não posso, mas alguém que pode. Então Quimã foi a pessoa encaminhada nesse sentido. Porque as coisas que se veem, meus irmãos, são temporais e são realmente transitórias. Então nós temos que aprender a andar da seguinte forma: não atentando nas coisas que se veem. Há um texto muito interessante com referência a Moisés, está inclusive no livro aos Hebreus. Diz que ele caminhou como vendo o invisível. Ele saiu, né, e ele vendo o invisível. Há muitas coisas que nós não vemos, mas temos certeza, e são coisas belas que Deus tem preparado para os seus, e muitas pessoas se apegando realmente aos sentidos apenas. Eles não têm uma visão espiritual. Até a própria religiosidade hoje tem apelado para as coisas que são temporais. Quando diz não atentando, mas nos concentrando, observando as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Meus irmãos, Deus tem permitido, né, todas essas coisas, e nós temos que andar realmente nessa perspectiva, sabendo que o apóstolo Paulo diz: nós temos um tesouro em vaso de barro, frágil, que as coisas temporais cessam. Para mim, eu pensei que estavam cessando, né? Eu pretendo não contar essa experiência outras vezes, não quero que as pessoas fixem na minha experiência, mas na experiência de Cristo. Quando o médico ligou e falou: olha, você venha para cá, você não para nem na portaria, você venha para a minha sala, né? Deu tempo de fazer uma oração e tomar um banho, né? E chegar lá e falar: você já vai para a UTI, né? E eu senti realmente, falei: poxa vida, então é muito difícil, porque nós temos que ter essa perspectiva da vida espiritual, e não só nos momentos que nós passamos por aflições. Nós temos que entender que esse tesouro está em vaso de barro. Temos que entender a prioridade. Nós vemos muitos crentes, e nós algumas vezes também, que não estamos vivendo pela fé. Atentar para as coisas que não se veem é uma tônica aqui na carta aos Hebreus, né? Quando diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós não vemos,
mas nós temos certeza. Nós não vemos a Cristo, nós não tivemos o privilégio de vê-lo, mas nós o amamos, nós temos certeza de que Ele é vivo, que Ele ressuscitou. Então, diante desse, temos esse tesouro em vaso de barro. Nós somos atribulados, sim, mas não angustiados, perplexos, não desanimados, perseguidos, não desamparados, abatidos, não destruídos, e divisando que aconteça o que acontecer a nós. Nós temos algo incomparável, diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova em dia. Nós temos essa dupla natureza, nosso homem exterior e o nosso homem interior. O nosso homem exterior pode se desgastar. Nós devemos cuidar do nosso corpo. Nós devemos nos alegrar com a vida, aproveitar, mas saber que é muito mais importante o nosso homem interior, porque o exterior vai se romper o fio de prata e vai ser recuperado no dia da ressurreição. Mas Deus tem preparado para nós algo tão importante, que haja o que houver, vai ser leve e momentânea a tribulação, muito leve e muito rápida, e ela vai produzir um peso eterno de glória, acima de toda comparação. E por isso nós devemos caminhar como cristãos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem, elas são eternas. Meus irmãos, eu estou muito agradecido a Deus pela preservação da minha vida, agradecido a Deus a vida desta comunidade e as diferentes manifestações, e espero que isso tenha servido não só para a minha maturidade espiritual, mas também para a vida de muitos. E também eu pude perceber o sofrimento de muitos irmãos que passaram por situações semelhantes e até piores, mais difíceis. Então, é uma maneira da gente também entendendo o que é realmente o sofrimento humano, mas jamais perdendo realmente essa perspectiva e sabendo que Deus tem realmente bênçãos incomparáveis, que produzem um peso eterno de glória. E por isso nós temos que atentar para as coisas que se não veem, sermos crentes mais espirituais, não carnais, não mundanos, dando prioridade àquilo que realmente importa na nossa vida cristã, porque quando chega um momento desse, nós não temos momento para mais nada, até a nossa oração é curta. Perdoa os meus pecados, abençoa a minha família, a igreja, e pronto. E nós temos que viver sempre realmente numa vida espiritual, e não nas coisas dos sentidos, na vida das coisas que são temporais, que estão realmente com data para se findar. Porque a aparência desse mundo passa. Paulo diz, aqueles que se alegram como se não alegrassem, os que choram como se não chorassem, os que se casam como se não casassem, os que compram como se não comprassem. Nós entendemos bem o que ele quer dizer isso, né? Não é que a pessoa não se case, mas ela não vive só em função disso, que ela não compre, mas que ela só vive em função disso, ou só alegria, ou só tristeza. Mas nós devemos estar realmente sintonizados com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.